e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. E hoje eu queria falar um pouco da igreja. Para a gente entender um pouquinho da igreja, uma maneira assim, bacana da gente entender um pouco da igreja é a gente fazendo um bolo. Não sei se algumas irmãs já ouviram isso, já viram isso, mas se não, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a igreja, como fazendo um bolo. Queria pedir a paciência das irmãs hoje. É o nosso aniversário de 1 ano do nosso café da manhã. E eu prometo que eu vou ser breve. Só um minutinho. Vou pegar aqui as coisas do bolo. E aí, assim, irmãs, à medida que eu for fazendo o bolo, você vai descobrir, eu for colocando os ingredientes, você vai descobrir que tipo de ingrediente você é dentro da igreja, certo? Primeiro eu vou usar o açúcar. Dona Noemi, você é diabética? É? Quem não é? Pode experimentar um pouquinho do açúcar aqui. Entendeu? Posso. Docinho, né? É docinho, né? Assim como o açúcar é doce, dentro da igreja tem muitos irmãos que são doces, né? Que adoçam a igreja, que a gente chega e ela tá feliz, tá alegre e tá sempre, né? Sempre assim, feliz, pronto para receber as suas irmãs e tudo. E que são verdadeiras bênçãos dentro da igreja. Então, assim, vou colocar o açúcar. E aí, depois do açúcar, tem os ovos. Eu não gosto muito. Vocês estão entendendo? Se eu falar sem, não. E aí tem os ovos. Se eu colocar esse ovo inteiro aqui dentro, ele vai estar dentro do bolo. Se eu levar para assar, ele vai estar dentro do bolo, mas ele não vai fazer parte do bolo. E assim tem muitas pessoas dentro da igreja, que estão dentro da igreja, mas que não fazem parte da igreja. Às vezes a pessoa está aqui todos os dias, mas está até no rol de membros da igreja, mas ela não está no meio da igreja. E para que essa pessoa esteja dentro da igreja, é preciso uma coisa: quebrar o ovo. Só assim ela vai estar dentro da igreja. E aí, tem pessoas que Deus dá uma batidinha e a pessoa se quebra facilmente. E ela está dentro do povo.
assim que estão prontas para ouvir o que Deus está falando com elas. Às vezes Deus até chama atenção de alguma maneira, fala, opa, você está dizendo isso. E a pessoa prontamente escuta e rapidinho está dentro do bolo. Agora tem outras pessoas que Deus bate e a pessoa não se quebra. Que são pessoas de casca dura. Na Bíblia fala de Paulo, que Paulo era uma pessoa dura. Paulo perseguia os cristãos, né? E aí um dia, Deus puxou o tapete de Paulo. Paulo ficou cego, caiu. E aí, Deus fala para Paulo assim, ó, agora eu te quebrei, Paulo. Você está pronto para eu te usar. E depois dos ovos, tem a manteiga. O que a gente lembra quando a gente vê manteiga? É uma coisa assim, escorregadia, mole, né? E engraçado como Deus faz as coisas. Todos os nossos cafés da manhã, Deus tem agido assim. E as músicas todas, cada uma que foi cantada, teve um pouquinho do que Deus queria falar com a gente hoje. E aí na música que a irmã Jacina cantou com a minha mãe, fala da gente orar, né? Pelo nosso filho, pelo nosso esposo. E aí quantas vezes a gente está orando, e a gente fala, e aí ele escapa dali, foge dali, não é? E são como manteigas. Mas às vezes dentro da igreja tem pessoas assim. Às vezes Deus está falando com você, você sabe que Deus está falando com você, e você tenta fugir de todas as maneiras, né? Mas assim, eu coloquei a manteiga aqui, ficou o resto no pote. Eu não vou jogar esse pote fora. Uma hora eu vou pegar essa manteiga e eu vou usar. Então assim, se você está tentando de alguma maneira fugir, Deus vai... Você tá bem guardadinho. Mas uma hora chega a sua vez. E Deus te pega e te usa e te coloca dentro da igreja, né? Aí depois da manteiga, vamos ver o que aqui. A minha receita. O leite. Eu coloquei o leite no copo e ele tomou a forma do copo, não foi? E assim, tem muitos crentes assim, que tomam a forma de tudo. Qualquer coisa, ele está lá dentro e está se enquadrando. Não tem um movimento aqui, estou lá. Tem uma pessoa que que ora e que Deus dá dente de ouro, vamos lá. Tem outro profeta ali, vamos lá. Tem isso aqui, vamos lá. E sai e toma forma de todos os movimentos que tem dentro da igreja, que tem, né? E aí, mas a gente tem que estar dentro da igreja, baseado no que a palavra de Deus nos fala. A gente não pode viver só de movimentos aqui e ali. É importante que a gente esteja dentro da igreja. Aí depois do leite tem a farinha. Eu não vou pedir para ninguém provar a farinha porque é maldade, né? A farinha não tem gosto de nada, né? E assim como a farinha, tem pessoas dentro da igreja que às vezes até não tem gosto de nada. E aí às vezes a pessoa chega, eu não vou fazer nada porque vocês estão sem graça, não sei fazer nada, não tenho nenhum dom, não tenho, né? E aí Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele pega uma coisa sem graça,
sem gosto, sem nada. Vá tendo gosto e vá, né? E às vezes até as pessoas julgam, né? Ah, fulano não sabe cantar, fulano não sabe fazer nada, fulano não sei o quê. Engraçado que às vezes a gente até acha que a pessoa não sabe fazer nada, não quer fazer nada. Às vezes a gente nem queria que a pessoa estivesse no nosso meio. Mas a igreja não é nossa, não é minha, é de Deus. E Ele se importa com cada um. Mesmo que às vezes aos seus olhos, ou aos olhos de muitos, você seja uma pessoa sem graça, uma coisa sem graça. Deus quer você dentro do bolo. É necessário que você faça parte do bolo. Certo? Aleluia. Aí, depois da farinha, vem o fermento. Não, é o sal. É o sal. Aqui tem um potinho de sal. Se eu pegar esse sal todo e colocar aqui, o que vai acontecer? Não é, né? Eu tenho que colocar só uma pitada. Ninguém dá conta de pegar esse sal aqui e comer todo, né? E assim como o sal, que é uma coisa assim, às vezes intragável, a gente come muito. Dentro da igreja existem pessoas assim, que são intragáveis, que são pessoas sem domínio próprio, são pessoas duras, rudes, que acham que são, né, melhores do que todo mundo. Mas Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que até essas pessoas Ele quer que esteja dentro da igreja. E Ele é tão misericordioso mesmo que Ele coloca em pequena quantidade. Porque se Ele colocasse tudo, coitado do pastor, lavando sal, mataria o pastor. E aí Deus coloca em pequena quantidade. E Ele transforma esse sal, né? Ele mistura o sal dentro do corpo e o sal não fica mais intragável, igual está aqui. E aí depois do sal tem o fermento. Fermento também geralmente a gente coloca muito. Eu pego o potinho de fermento, eu coloco em pouca quantidade. E aí essa pouca quantidade do fermento, que nem aparece, a gente não sente gosto do fermento, a gente não vê fermento dentro do bolo, mas é essa pouca quantidade que faz com que o fermento cresça, com que o bolo cresça. E aí dentro da igreja é extremamente importante que tenha um grupinho com esse fermento, que é o grupinho de intercessão da igreja. Pessoas que estão orando. E a igreja vai crescer, às vezes, por causa desse grupinho. Eu tenho certeza que na nossa igreja tem um grupinho desse, de intercessão. Quantas pessoas acham que a igreja está indo bem porque o pastor prega bem, porque o louvor é uma maravilha, ou porque tem irmãos? Claro que isso é importante, isso é uma bênção. Mas, se não tiver o fermento, se não tiver pessoas que estejam comprometidas com o Senhor ali orando e buscando, pedindo para Deus que a igreja dele permaneça, né? E aí a igreja não cresce. Eu tenho um testemunho até com relação a esse fermento. Tinha uma igreja uma vez, e a igreja era uma bênção, tudo, uma maravilha. E tinha uma irmã, uma senhora, idosa já na igreja. Ela chegava, sentava no último banquinho dela. Ninguém falava com ela. Ela ia todos os tempos, ia embora para casa. Um dia, aprova o Senhor de levar essa irmã da igreja embora, levou para ele, para os braços dele. E aí a igreja acabou. E aí o pessoal ficava se perguntando, né? Mas por que? A igreja é uma bênção, o louvor era uma bênção, era uma bênção, era todo mundo uma bênção. E aí Deus falou que o que sustentava aquela igreja de pé era a oração daquela irmã. E aí Deus levou, não tinha quem intercedesse. Então, assim, como é importante a gente estar intercedendo pela nossa igreja, né? Isso é muito importante que a gente esteja orando sempre. Porque, assim, a igreja, como eu estou mostrando aqui, é um todo. Não é só uma parte, não é só o pastor, não é só o diácono, não é só o ministro de louvor. Todo mundo.
farinha sem graça. É tudo um corpo só, uma coisa só. E aí a gente leva isso tudo para assar no forno do Senhor. E Ele assa tudo, faz crescer, dá o crescimento. E aí ele cresce. Fica assim, um só coisa, né? Essa receita. Fica um só coisa. E pra mim, gente, assim, o detalhe mais importante desse corpo, eu queria ler para os irmãos. Filho, pega a minha Bíblia. Em Atos 2, não sei se você está vendo, eu acho. Para mim, assim, a parte fundamental do corpo. Não adianta a gente estar junto, a gente estar unido e a gente saber que cada um tem a sua função. Desde o mais, né, como sal, ou mais sem graça como a farinha. É importante que a gente saiba que a gente está unido, que juntos a gente forma um corpo só. Mas o mais importante, aqui em Atos diz assim, Atos 2, versículo 17, em diante diz assim: é isso que vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito, glória a Deus, sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Amém. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Assim eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. E em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E aí, quando a gente está unido no Senhor, o Espírito de Deus derrama sobre ele a unção deles sobre a igreja. E aí a gente fica assim, só esperando, só aguardando a vinda do Senhor. Amém? E o meu desejo é que essa igreja seja como esse corpo, um corpo só. Não tem, aleluia. Quantas pessoas às vezes estão na igreja? Eu sou esposa do pastor, né? Eu sou esposa do pastor. Talvez me ache melhor que outras pessoas. Ou então, o irmão tal fez teologia, fez cursos, não sei o que, de escatologia. Não, eu que sou importante da igreja, porque eu sei pregar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E o outro canto não, mas eu sou a pessoa que canta mais bonito na igreja. Quantas pessoas se acham donas da igreja, né? Porque sabem, ou porque são os membros mais antigos, ou porque fundaram a igreja, ou porque, não é? Mas quando Deus mistura tudo, eu queria 2 pessoas voluntárias